Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, boa noite. Que bom que você está bom, meu filho. Você é uma bandinha linda, né? Eita, Deus bom. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Eu amo ouvir meu marido ministrar. Por isso que eu fico ali, sentadinha. Desde o início eu gosto de ouvi-lo ministrar, né? Na minha casa, na minha mesa, ao lado dos meus filhos. Isso para mim é muito gratificante e eu que recebo a recompensa, porque o que a palavra ensina, ele pratica e eu que ganho a bênção, amém? Amém. Eu amo quando vejo essa palavra sendo ministrada, eu gosto de dizer assim, olhe, não a nós, mas é a tua palavra, amém, toda a honra aleluia. E toda a glória. Amém? Aleluia. Nós estamos há 43 anos de namoro, que para mim é muito mais forte, né? De aliança, casamento, nós temos... É a minha idade toda, né? 38 anos, nós temos quantos filhos e quantos netos? 6 filhos e vamos para o 8º neto agora. Olha que lindo. Cada um mais lindo do que o outro. E Deus nos abençoou assim. Um ano após o outro ano. Nós temos filhos e netos de todas as idades. Amém? Quando nasce um, o outro já está sendo gerado. Estamos sendo agraciados todos os dias. E cada um mais lindo do que o outro. Eu queria deixar uma palavra para vocês aqui. Eu vou descer e vou deixar ele ministrar. Porque, como eu lhe disse, eu amo ouvi-lo ministrar. Amém? Em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9 até o 12, diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque há a melhor recompensa no trabalho de 2 pessoas. Porquanto, se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas, pobre do que estiver sozinho e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também, se 2 dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido. Deus é bom, né? Ele é muito lindo. Tudo que Ele faz é perfeito. Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado. Mas 2 pessoas conseguirem resistir. Mas 2 pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso aqui é a história da minha vida, amém? Esse cordão aqui, olhe, que veio o Espírito, a palavra, então hoje não tem vendaval que se levante, que venha destruir. Não existe esse vendaval. Pode se levantar. Ele só se levanta para cair. De onde ele veio, ele volta. Amém? Pois, aleluia. Boa noite, eu vou descer e vou deixar com ele, tá? Aleluia. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé mais um instante, por favor. O que vamos fazer aqui, irmãos, é tão importante. Acredito eu que nessa noite, essa é a reunião mais importante nessa cidade. Então nós vamos invocar o nome do Senhor. A palavra nos garante que aqueles que invocarem o nome do Senhor, esses serão salvos. Essa palavra salvo quer dizer libertado, curado, também preservado, abençoado, prosperarão tudo que eles vão fazer. Então, não existe oração mais poderosa do que a oração de agradecimento. Jesus chegou diante do que era para os homens a maior das impossibilidades. Chegou diante da morte de Lázaro, 4 dias, já cheirando mal num túmulo. E Jesus agradeceu ao Pai. Tudo que ele fez foi só agradecer. Ele disse: graças te dou, Pai, porque tu sempre me ouves. E ao dizer isso, irmão, eu imagino, na hora que ele falou isso,
Deus não falou nada, Ele só olhou para um lado assim, e os anjos já, vamos logo, prepara aí porque nós vamos trabalhar. Os céus se moveram, a terra também se moveu, a morte teve que sair, e a vida, aleluia! Vamos lá, vamos agradecer a Deus. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. Prefiro a tua presença do que qualquer outro lugar. Preciso da tua presença, pois ela me faz descansar. A quem tenho eu do céu além de ti? Aonde iria eu sem tua presença em mim? Mas eu sei, Sei que estás comigo a todo instante, não estás distante, estás aqui, não me desampara, sei que tu não falhas, maior é o Deus que habita em mim. Eu sei, Pai, sei que estás comigo, aleluia, a todo instante, não estás distante, estás aqui, não me desampara, sei que tu não falhas, maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus, maior é o Deus que habita em mim. Maior é o Deus que habita em mim. nós te rendemos graças nessa noite, Senhor, de todo o nosso coração. Sabedores que somos, que teus ouvidos estão atentos às orações, às palavras que vamos proferir nesse lugar. Por isso, desde já, nós te agradecemos pelo seu mover, pelo seu agir, pelo seu operar. Cremos, Pai, que nessa noite a tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante, mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela vai dividir nossa alma do espírito, juntas de medulas, como ela tem a capacidade de discernir os propósitos e as intenções do coração. Nós queremos já erguer um altar de adoração ao único Deus vivo e verdadeiro, e te dizer: tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Opera em nós o teu querer e o teu efetuar, pois é a tua boa vontade, a tua agradável e perfeita vontade é o que nós mais queremos nessa vida. Quem concorda com isso, diga amém. Aleluia, graças a Deus. Podem se assentar, meus queridos, muito obrigado. Deus retribua a vocês rica e poderosamente o trabalho das vossas mãos e da garganta. Aleluia, amém, amados. Então, queridos, nós estamos nessa noite maravilhosa, mais uma vez, louvando a Deus pela iniciativa desse ministério, dessa igreja, na pessoa dos pastores Tadeu e Rita Borba,
que tem conduzido esse trabalho para a família, porque eles são uma família exemplar. Eles podem falar a respeito de família, irmão, com muita propriedade. Então, mais uma vez, nós estamos aqui para dizer a você que prestigie sempre esses cultos da quinta-feira. Convida as pessoas, convida as famílias. Uma palavra vinda de Deus pode mudar a nossa vida, muda nosso curso, muda a nossa história. Amém, amados? Vou dizer de novo, uma palavra vinda de Deus, Ele muda a nossa vida, muda a nossa história. Se aconteceu comigo, se aconteceu conosco, pode acontecer com qualquer um. Amém? Como o pastor Alain bem falou, dependerá simplesmente da expectativa que nós temos no nosso coração, a forma como vamos atentar para a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala sobre atenta para minhas palavras, a figura que me vem à mente é de uma pessoa já idosa, bem velhinho, com o ouvido encostado assim num rádio, e a gente tentando falar com ele, vou, e ele está lá bem juntinho do rádio, e você chama a atenção, gesticula, vou, cheguei, alô, e ele está lá ligadinho no rádio. Se você não toca nele, chegou, ele está com toda a atenção, o ouvido está inclinado só para aquela voz que sai daquele rádio. É assim que Deus espera que eu e você, irmão, nos desliguemos de tudo ao nosso redor, e demos total atenção, os nossos ouvidos sejam apenas para ouvir o que Deus tem para falar diretamente ao nosso coração. Amém? Então, para falar sobre família nessa noite, irmãos, não é difícil, até porque, como a Vani já disse, nós estamos namorando esse tempo todo, mais de 40 anos. Nós temos filhos em abundância. Eu queria mais, eu queria na realidade já ter os 38 filhos, mas ela fechou a fábrica muito cedo. A minha caçula está com 30 e poucos anos, então todo ano ela me desse um filho, né, com mais 6 que eu tenho, já não era, já tinha uns 38 filhos. Mas, enfim, não vai mais dar tempo, né, de ter mais, então a gente agora está colecionando neto. Aleluia! E neto é filho com açúcar. Eu tenho já um ditado que vai na contramão dos demais, que diz que né, assim, avô estraga os filhos dos outros, mas na minha concepção é o filho dos outros que estraga a gente, porque tudo que eles pedem a gente faz, então eles é quem estraga a gente, não é verdade? Ele fala, vô, aqui, a gente já dá logo, vovô, sobe filhinho, pá, puf, não é assim? Então eles é quem estraga nós, ok? Então nós vamos nessa noite falar, nós pretendemos nessa noite, irmãos, conversar sobre casamento. Olha para quem está do seu lado e diz, é hoje. Se não tem ninguém do seu lado, você diz para você mesmo, é hoje. Amém? Então falar sobre casamento, irmãos, a ótica de Deus, a luz da palavra de Deus, é o que é mais importante. Sabe, a gente casa e não há um manual, não existe um manual dizendo, olha, você age assim, você age dessa forma, quando essa situação se apresentar, então você reage dessa outra forma. Não existe um manual para casamento, até que você atenta para a palavra de Deus. Aí, atentando para a palavra de Deus, você verá que a palavra de Deus é o manual para o relacionamento a dois. Até porque a ideia de casamento não é de homens, a ideia de casamento é divina. A imagem que eu tenho, irmãos, é de Deus trazendo para Adão a sua filha, Eva. Porque é ele que diz assim, o Senhor é quem traz e trouxe o Senhor uma mulher para Adão. Eu imagino Adão lá naquele espaço reservado no jardim, a coisa mais linda, os pássaros cantavam uma melodia como nunca cantaram, parece que as rosas exalavam um aroma como nunca tinha exalado, era um perfume maravilhoso naquele jardim. Adão nervoso, procurando os bolsos, não tinha bolso para enfiar a mão, né? E Deus entra naquele jardim, trazendo a sua filha. Eu imagino agora as mãos de Adão geladas e ele, de repente, Adão dá um grito,
Não sei se você lê sua Bíblia assim, mas a minha Bíblia diz que ele gritou assim: afinal. Se ele fosse paraibano, ele tinha dito: eita! Glória, glória, glória a Jesus de Nazaré. Mas como ele não era paraibano, né? Enfim, ele... A sua Bíblia diz que Adão disse: até que enfim. Eu imagino Eva desconfiada, né? Tímida, mas está lá agarradinha no braço do pai, Deus trazendo até Adão, entregando a sua filha, e Adão fazendo juramentos, Adão elogiando a sua mulher. Quando ele diz afinal, é porque certamente ele procurou um ser criado por Deus que fosse a sua imagem, a sua semelhança, estivesse diante de si como um espelho e não encontrava. Por isso ele grita: afinal, até que enfim achei, minha cópia idêntica. Não havia diferença, irmão, do homem para a mulher, mesmo estando nus um diante do outro, a Bíblia diz que não havia diferença nenhuma. Amém, irmãos? E é isso, a partir disso, melhor dizendo, que nós devemos observar que Deus, sendo o idealizador de um casamento, a formação de uma família, certamente Deus não iria nos dar um plano fracassado. Concorda comigo, irmãos? Deus não nos daria um plano, um projeto fracassado. Na realidade, os homens fracassaram em não poder agir e operar nos projetos de Deus. Amém? Porque está escrito na sua Bíblia e na minha também que nenhum dos planos, nenhum dos projetos, nenhum dos propósitos de Deus jamais caiu por terra. Ou seja, foi inválido, incapaz. Tudo que Deus faz é bom. E a Bíblia diz claramente que até no casamento, Paulo ensinando a Timóteo, ele diz: olha, tudo que Deus criou é bom. E quando é recebido com ações de graça, pela oração e pela palavra de Deus, tudo é santificado. E ele falava não só do alimento, que normalmente a gente agradece, mas ele falava também do casamento. Ele disse que chegaria um tempo onde as pessoas iam se abster de alimentos e de casamentos. E de repente ele fecha esse assunto dizendo: mas aquilo que Deus criou é bom. Quando ele é recebido com ações de graça, quando a pessoa tem entendimento que isso é uma criação divina, pela palavra de Deus e pela nossa oração da fé, tudo será santificado. Assim como a gente crê que o alimento será santificado, por que não intensificar a oração pelo casamento também, para ele ser santificado? Amém, queridos? Então eu quero levar vocês hoje à noite a meditar sobre casamento, uma aliança divina, tá? E eu quero mostrar para vocês, irmãos, em Provérbios, capítulo de número 2, versos 16 e 17, eu quero que você me acompanhe. Eu vou ler alguns versículozinhos, mas para ser rápido, tá? Eles são uns versículozinhos porque eles são pequenos, mas não porque não tenha poder neles, você verá que tem. Provérbios capítulo 2, versos 16 e 17 dizem assim: para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui você deve saber que o capítulo 2 de Provérbios fala sobre a excelência da sabedoria, mas depois ele começa a falar sobre a advertência contra a mulher adúltera, aquela que lisonjeia com palavras encantadoras. As palavras dela são como um doce, mas a Bíblia diz que no final serão amargos, como fel, como absinto, diz uma outra versão da Bíblia. Então a Bíblia diz que a sabedoria que Deus nos dá, a instrução que Deus nos dá por sua palavra, é para evitar, para se livrar da mulher adúltera, que diz que é a estrangeira. Não é aquela que é dada a Deus por nós. Ela lisonjeia com palavras, mas ela deixa o amigo da sua mocidade se esquecendo da aliança do seu Deus. Então nós vemos que casamento para Deus é algo sério. Casamento não é apenas um ajuntamento de pessoas, nem tampouco, irmão, é apenas um contrato. Amém?
não é apenas um contrato. Para algumas pessoas, casamento parece ser até um test drive. Não, a gente vai juntar e se der certo a gente casa. Então não existe test drive num casamento. Casamento é algo divino, é algo que dá certo. Se andarmos pelas instruções de Deus, irmão, não tem como dar errado. Eu vivi por 10 anos da minha vida casado com essa moça bonita, maravilhosa, e não era um homem realizado, porque eu não entendia a aliança que tinha com ela. Eu nunca compreendi, irmãos, o que foi estar diante de um sacerdote, pegadinho nas mãozinhas frias e geladas dela, e eu dizendo diante de um sacerdote: eu juro amá-la, respeitá-la, honrá-la para o resto da minha vida. Falei aqui da boca para fora, nunca entendi o que eu estava dizendo. Tanto é isso que ela sabe muito bem, eu tenho provas para mostrar do que eu estou falando. Depois que saí com ela ali de braço, eu estou aqui piscando o olho para uma namorada que estava lá entre os convidados no casamento. Depois eu falei para ela: sabe por que o fotógrafo me pegou aqui, eu piscando o olho saindo assim com você? Porque tinha um negócio lá. Tinha uma coisa piscando o olho para mim ali, daquele lado, na hora do casamento. Enfim, por 10 anos eu não entendi o que é uma aliança, o que é um contrato, aquilo que Deus chama de juramento. E nessa noite eu quero meditar com vocês a respeito dessas coisas, irmãos, quando a Bíblia nos fala sobre empenhar a palavra, o juramento pela palavra, irmãos, desde tempos antigos, muito antigos mesmo, as pessoas não precisavam de um papel, de nada escrito, a palavra se empenhava, ela mesma trazia atrás de si um poder e uma autoridade. Amém, queridos? Então, a Bíblia vai mostrar para nós, daqui a pouco eu leio esse versículo, que um juramento, quando é feito de um cônjuge para outro, ele é feito diante de Deus. Por isso que a Bíblia está aqui advertindo logo as mulheres, dizendo que Deus está se queixando porque esta mulher quebrou o contrato com o homem, um juramento que fez com o homem na sua mocidade. E agora a Bíblia está dizendo também que essa pessoa esqueceu-se do contrato ou do acordo, da aliança que ela tinha feito com Deus também. Amém? Então, para não ficar somente hoje a culpa para as mulheres, para eu não ser como Adão que culpou Eva lá no jardim, né? Então eu vou ler também Malaquias capítulo 2, e os homens, por favor, me acompanhem, porque agora eu falo para vocês, meus amados. Malaquias, ele mora aí no mesmo condomínio de Mateus. É facinho você achar ele. Se você acha Mateus, Malaquias é no condomínio, do lado esquerdo aí. Tá? Malaquias, capítulo de número 2, dos versos 13 ao 16. Deus vai dizer assim: ainda vocês fazem isto. Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que Ele não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E vocês ainda perguntam: por quê? A resposta de Deus é: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a companheira e a mulher da tua aliança. Amém, irmãos? Então, Deus chama casamento de aliança. E aliança na Bíblia, irmãos, é algo muito sério. Aliança na Bíblia, quando nós vamos estudar as alianças, se você não fez o rema, eu conclamo você a se matricular o mais depressa possível. Você vai ver, quando você tiver a aula sobre as alianças de sangue, você compreenderá como é sério diante de Deus essa questão de aliança, de contrato, de juramento. Na antiguidade, irmãos, a aliança era algo de maior poder em um contrato. É algo divino. As pessoas, elas matavam e morriam por causa do compromisso de aliança.
Você deve saber, deve lembrar da história de Davi e de Jonatas, que as pessoas interpretam tão mal e maldosamente, né? Mas Jonas chegava ao ponto de proteger com a sua própria vida a vida de Davi, porque eles tinham feito uma aliança, um contrato, um pacto, um juramento, ok, irmãos? Então, para Deus, isso é algo muito sério, a aliança é muito sério. Eu ainda hoje reluto com pessoas em dizer para elas, olha, você não pode quebrar um mandamento de Deus, um princípio de Deus, e você querer as bênçãos de Deus. Pessoas hoje estão deixando de lado o matrimônio, o casamento, por acreditar. Estamos em tempos modernos, irmão, então não tem para que casar. Casar ficou para canário. Já ouviu essas expressões? Quem casa é canário, rapaz. Nós vamos viver junto, vamos morar junto, e se der certo, quem sabe a gente casa. Se você entra num relacionamento com esse pensamento, não queira receber do Senhor nada. Deus não pode abençoar princípio quebrado. Eu vou dizer de novo, Deus não pode abençoar princípio quebrado. Acabei de ler para você aqui, a Bíblia está mostrando que esses homens em Malaquias chegavam chorando no altar de Deus. E o que está relatando aqui também diz que eles chegavam com grandes ofertas. E diz que eles enchiam o altar de Deus de choro, de lamento. É como dissesse assim, eu trabalho muito, eu me desgasto muito, eu trago até ofertas grandes para a igreja, sabe? Eu estou no altar de Deus e eu choro aos pés do Senhor. E a sua Bíblia está dizendo, Deus disse, eu nem ouço a sua oração, nem aceito de bom grado a sua oferta. Você imagina o que é alguém ser resistido pelo Deus Criador do céu e da terra? Ser resistido por alguém igual a nós já é terrível, é constrangedor, e aí você e eu sermos resistidos pelo próprio Deus. Eu não aceito a oração, eu não aceito teus presentes, eu não aceito sua generosidade, não aceito nada que vem de sua parte. Por quê? Porque você foi infiel nos princípios do relacionamento de um casamento. E muitas vezes, irmão, deixa eu falar bem francamente, a infidelidade não vem apenas pelo adultério. Vou dizer de novo, a infidelidade num casamento, irmãos, não vem apenas pelo adultério. A infidelidade, irmão, pode vir muitas vezes apenas pela pessoa não considerar o valor que a outra tem. Não honrar, não trazer dignidade. O apóstolo Pedro, ele nos ensina claramente, diz, maridos, eu vou falar para os homens aqui, maridos, vivei a vida comum do lar com a sua mulher, sabendo que ela é a parte mais frágil nesse relacionamento. Mas trata ela com dignidade, com a honra que ela merece, porque senão as suas orações serão interrompidas. Ouviu isso, irmão? Pedro fala para nós maridos, dizendo assim, ei, vivam a vida comum do lar com sua esposa. Quando Pedro escreveu isso, irmão, os tempos em que ele vivia, era um tempo, você deve saber isso, que nos tempos bíblicos havia casamento de contrato. Né? Você lê a história de Maria, uma moça desposada com um certo homem chamado José, da tribo de Davi, vindo da descendência de Davi. Desposada quer dizer que essa pessoa, ela foi prometida, é um acordo muitas vezes até comercial. Você deve saber também disso, o rei Salomão teve 1000 esposas, 1000 mulheres, 300 foram esposas, casamento contrato mesmo, 700 concubinas, que veio de gorjeta para ele. Amém? Então era casamento de contrato, acordos comerciais, acordo entre aldeias, entre cidades, fechava-se contrato assim, uma mulher para você e você casa com ela, mas você já pensou que é 300 esposas, quantas vezes Salomão podia, de quanto em quanto tempo ele podia ver uma dessas esposas? Então era só contratual, mas enfim, quando Pedro diz assim, marido, viva uma vida comum do lar com a sua esposa, ele está trazendo para nós que cristianismo, irmão, é diferente de toda e qualquer religião, de toda e qualquer tradição. Eu conheço pessoas que dizem assim, olha, eu vou fazer carinho, vou dizer palavra para minha esposa, meu pai nunca disse isso para minha mãe. Você nem é seu pai, nem é sua mãe, rapaz. Você está vivendo pelas regras, pela cultura, pela tradição dos seus pais, de suas mães. Sabe que você nunca viu isso? Lê a sua Bíblia.
Vá para as cartas, você é a igreja do Senhor, você é da família de Deus, você tem que aprender com o pai dessa família. E não com o pai da família terrena, porque nunca viu carinho, nunca viu uma palavra de amor, nunca viu um tratamento cordial, e daí? Eu nunca vi o meu pai fazer isso com minha mãe, mas eu aprendi pela palavra que eu preciso fazer isso com a minha esposa. Eu tenho que aprender pela palavra o que é viver uma vida comum do lar. É uma vida a dois, uma vida onde você tem relacionamento franco, onde as coisas são transparentes, onde há sempre consideração, apoio, ajuda mútua, não esperando apenas que aquela pessoa que está do seu lado faça tudo. Eu lembro até que eu tenho um pastor amigo meu, não vou dizer aonde nem quem é, porque senão ele pode depois mandar para mim pela internet um negócio aí, uma seta. Mas eu brinquei com ele certa vez, eu digo, você sabe por que a sua Bíblia diz que Deus chama a mulher que trouxe para Adão de auxiliadora? Ele falou, não, eu digo, é porque a mulher nos foi dada como auxílio naquilo que o homem já fazia sozinho. Cadê as mulheres para me ajudar? A mulher foi dada para auxiliar o homem no que ele já fazia só. Ele lavava, passava, cozinhava, varria a casa, botava o lixo para fora, ele que dava banho nos cachorros, levava os meninos, não tinha menino ainda, né? Mas já estava se preparando, era ele que teria que levar menino para a escola, ensinar os filhos. Aí Deus disse, não é bom esse camarada sozinho não, porque ele não está sabendo fazer as coisas direito, ele não varre direito, não sabe botar o lixo para fora, ele não sabe cozinhar, está queimando demais as coisas, está salgando demais a comida, não é bom esse cara sozinho não. Vou dar a ele uma companhia, está do lado, alguém confidente, alguém para bater papo. Já pensou Adão conversando com a vaca falou, não está dando liga aqui não, sai você, traz um leão, também não dá liga. Aí agora Deus diz, vou dar uma companheira, que ele seja idônea, capaz, competente, ela vai estar ao seu lado, será a tua auxiliadora. Eu conheço algumas irmãs maravilhosas em Deus, que elas são as aceleradoras do marido, porque ele é um freio, e é o freio de mão puxado, e as irmãs aceleradoras, bora marido, vamos que dá certo, vamos meu filho, é por aqui, aleluia, obrigado pelas aceleradoras de Deus. Mas a mulher foi dada como auxílio. Marido, fala comigo, auxílio. Auxílio é ajuda no que tu está fazendo. Então tu tem a tua parte para fazer, tu precisa pegar do teu lado. Tu tens as tuas obrigações, isso é vida comum do lar. Vida comum do lar não é chegar, meu filho, largar os pés lá num tamborete, num banco, numa espreguiçadeira e o controle da minha TV. Cadê a minha Coca-Cola? Cadê o meu jogo vai começar? Meu jornal que eu devo assistir? Sai para lá, menino, tira esse menino daqui, mulher. Não. Isso não é vida de lar. Isso pode ser a vida de um rei. E não o rei estilo da Bíblia. Pode ser um rei tirano, mandão, orgulhoso. Porque o rei da Bíblia, assim como o rei Davi, é o que está à frente. Cadê as irmãs? Me ajuda, minha irmã, pelo amor de Deus. Hoje eu estou inspirado só para falar mal dos homens. Aleluia. Misericórdia. Cadê os diáconos para me tirar daqui? Já estão apontando os estilingues, as baladeiras. Mas depois que descer daqui, né? Então a mulher foi dada assim como auxiliador, para pegar do lado. Você tem sua parte a fazer ainda, marido. Não pense, irmão, que você vai deixar de ser macho, homem, porque você vai à casa. De novo, irmã. Não perca essa vergonha, meu filho. O que é isso? Pegar em vassoura, lavar prato. Meu Deus do céu. No início, Adão fazia isso sozinho. Deus viu que ele estava fazendo tudo desorganizado também, né? Que olha, homem sem uma esposa, misericórdia. Deus é sábio, Deus é sábio, Deus é sábio. Dá vontade de cantar logo. A Deus toda a glória. Logo, ele sabia bem. Então, mas o que aconteceu depois do pecado? O que aconteceu depois do pecado? Os homens se abstêm
destas responsabilidades. Isso é coisa para mulher. Vai lavar, vai passar. Uma hora o umbigo está gelado no tanque lavando a roupa, outra hora o umbigo está quente no fogão. Vai lavar, vai passar, cuida desse menino, troca a roupa, leva para a escola, ensina essa matéria para ele, ensina esse livro aqui, que eu não tenho paciência para ensinar a criança. Mas você lê a sua Bíblia, a Bíblia diz claramente que é o homem quem deve fazer isso. Eita, só um amém aqui de um homem. A Bíblia diz que é o pai quem tem que ensinar os filhos, ensinar principalmente pela palavra de Deus. Ensinar os filhos, irmãos, a crer em Deus, confiar em Deus. Os pais ensinar seus filhos a serem homem como ele. Ensinar as filhas a serem mulher como a mãe. Digna, honrosas. Amém? Mas nós, os homens, invertemos os papéis mais uma vez. Qual é a Bíblia aqui que diz que as mulheres devem ser as líderes do ciclo de oração? Qual Bíblia diz que as mulheres têm que ter um círculo de oração e tem que ter uma regente de círculo de oração e que as mulheres vão para a igreja orar, porque nós homens não temos tempo para isso, que a gente trabalha demais. Qual é a Bíblia que diz isso? Nenhuma. Mas todas as Bíblias que estão aqui, vocês estão assistindo pela internet, está escrito na sua Bíblia. O apóstolo Paulo disse: eu quero que os homens, os varões, orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Então, círculo de oração é negócio para macho, é para homem. Oração ficou para homem, mas a gente não faz. Não faz por quê? Tradição, machismo, cultura. Aleluia. Mas quando vamos olhar na palavra de Deus, irmão, o modelo é a palavra. Fala, o modelo é a palavra. Então, se nós não aprendermos pela palavra, nós também não tiraremos o proveito do que a palavra nos ensina. Amém? Precisamos entender a visão de Deus a respeito de casamento. Repita, é aliança, é contrato, é juramento, é promessa. Quando sai da boca, filho, Deus está observando aquilo que a gente fala. É por isso que é muito claro na palavra de Deus que o cristão tem somente 2 palavras para falar quando lhe fazem uma pergunta. É sim, sim, não, não. Amém, querido? Sim, sim, não, não. Aleluia. E é isso que nós temos que saber, andar pelo que Deus nos ensina. Há um segredo, irmão, dentro do casamento, há um mistério dentro do casamento, e repito, só as pessoas que estiverem debaixo, dentro de um matrimônio, entraram em uma aliança de matrimônio, é que elas poderão desfrutar, elas terão a revelação, o entendimento. A palavra revelação é a palavra apocalipse, que significa tirar a venda, tirar o véu. Ou seja, enquanto não se está dentro de um matrimônio, dentro de um princípio, da legalidade de Deus, se estiver só vivendo junto, está com o véu, não consegue ver o que está além do véu. A venda não foi tirada, então você não consegue ver o que é misterioso aos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz claramente, irmão, que assim que a gente entra no matrimônio, não tem mais mistério. Deus não é mais misterioso. Agora, irmão, aquilo que Deus tinha guardado, ou Deus tinha separado como um mistério para um casal experimentar, agora é algo real. Você vai viver isso porque Deus vai revelar a você o quanto é prazeroso, o quanto é bendito, o quanto é maravilhoso se viver debaixo dos princípios da palavra de Deus. Amém? Salmo 25, se você está com a Bíblia aí, por favor, corre lá rapidamente. Salmo capítulo 25 vai nos dar uma informação preciosíssima. Salmo 25, no versos 12 ao 14, vai dizer assim: ao homem que teme ao Senhor, e esse é o primeiro princípio, ele o instruirá no caminho que ele deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, a sua descendência, seus filhos, evidentemente, porque ele constituiu uma família, um cônjuge. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência vai herdar a terra, porque a intimidade do Senhor, o segredo do Senhor, aquilo que Deus tem para reservado para nós, é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer o que é a sua aliança. Está comigo, irmãos? Amém? Então, a aliança
o casamento para Deus é uma aliança. E a aliança, repito, é um dos contratos mais poderosos que o ser humano já fez na face da terra. Quando estudamos as histórias, nós descobrimos, irmãos, que a aliança de sangue é tão antigo quanto a história do homem. Nós conhecemos sobre a máfia japonesa, que eles partem um dedo, eles cortam o dedo, a ponta do dedo midinho, e eles toram o dedo, e eles fazem aqueles pactos de sangue dentro da máfia, da Yakuza, por exemplo. Eles sabem que o sangue é poderoso demais. Amém, irmãos? Então, uma aliança feita assim, empenhada. A minha Bíblia, a sua Bíblia, irmão, chega a dizer que no dia em que Judas vai até os sacerdotes no templo, e Judas promete entregar Jesus, a sua Bíblia diz assim, quando ele promete entregar Jesus, diz que os sacerdotes festejam, eles fazem um alvoroço enorme. E eu me perguntava, por que esse sacerdote faz um alvoroço enorme, já que eles nem tinham Jesus ainda consigo? Jesus não tinha sido entregue, Jesus não tinha sido traído, Jesus não tinha sido preso, amarrado e levado para eles. Mas a minha Bíblia diz que esses homens já festejavam. Por que já festejavam? Porque para eles um juramento, uma promessa é algo de vida e de morte. Judas teria que morrer se não trouxesse Jesus. Está comigo, irmão? Ele teria que morrer se não trouxesse Jesus. Quando você estuda o livro de Atos, você vai descobrir isso. Algumas pessoas querem matar Paulo, e para matar o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que eles entram em um acordo de anátema. O que eles fazem? Uma aliança, um juramento. Eles juram não comer, não beber, até matarem Paulo. E eles estão para matar, se um sobrinho de Paulo não sabe dessa coisa, vai contar para o centurião tirar Paulo daquele lugar, eles matariam, não podiam voltar atrás, ou eles matam ou eles morrem. Casamento é assim, gente, casamento é assim, nós fomos dados uns para os outros, para a gente, primeiro a gente morre pelo outro. Mas não, parece que casamento hoje em dia é assim, eu mato você, sua peste desgraçada, não vou mais gastar com você não, seu infeliz, você me consome o juízo, marido miserável. O diabo tem espalhado, rapaz, uma contenda, as coisas, tudo ao contrário, em meio de casamento, e a gente está falando coisas, está blasfemando, está dizendo, está abrindo a boca, está despejando maldição dentro do lar, na vida um do outro, sem entender, irmão, que entrando nessa aliança, estando nesse pacto, nesse juramento, sob os olhos de Deus, ele foi testemunha, ele disse em Malaquias. Eu estava lá no dia que você disse sim, vou amar, vou considerar, vou respeitar, onde você for eu vou também, Deus estava lá. E Ele espera que nós sejamos fiel. A primeira coisa que Deus espera é fidelidade nesse juramento. Aconteça o que aconteça, Ele espera de nossa parte, Ele não espera. A gente fica esperando que o outro, mas o outro não fez, mas ela não fez, e daí? Se a minha esposa fosse esperar que eu fosse me acertar na vida, para ser como ela era, fiel a mim. Eu fui o primeiro namorado dela, eu fui a primeira pessoa a beijar ela. Eu sou um felizardo. Eu sou muito orgulhoso. Se ela fosse esperar que eu fosse assim, com essa fidelidade toda, enquanto eu casado, mas era um prostituto, eu era um mentiroso, eu vivia uma vida dupla. Em casa, bons tratos, até elogios, quanto precisa, filha? Nunca neguei o que ela precisasse, mas fora é falso, mentiroso. Era outra vida que eu tinha lá fora. Nunca trouxe para dentro da minha casa, mas fora de casa eu era falso, traidor, infiel. Eu constituí família fora. Tenho 2 filhos que amo de coração, mas fora do meu casamento. Se ela fosse esperar que eu me consertasse, fosse fiel, para as coisas ser certinho na nossa vida,
Não ia acontecer, não. Porque os homens, como eu aqui, sabem da natureza humana, como o pecado é muito mais forte. Mas essa jovem bonita, ela era fiel aos princípios dela. E a ela sendo fiel aos princípios dela, mesmo que a outra parte, que era eu, não era fiel, Deus honrou os princípios pelos quais ela perseverou. O princípio de ser honesto, os princípios de lançar palavras para mim, que não era palavra de maldição. Uma pessoa certa vez chegou para ela assim e disse: por que a senhora não larga esse marido? Porque isso é um monstro. A senhora grávida e mais 2 pessoas na mesma rua, grávida dele também. Como é que a senhora convive com um monstro desse? Ela disse: olha, não fala assim do meu marido, ele é meu esposo, eu tenho uma aliança com ele, não foi eu que quebrei não. Meu Deus, vai dar um jeito nessa situação, nossa vida vai mudar. E as pessoas: ah, boba, você é uma boba, você é doida. Na linguagem paraibana, você é muito besta. Dá um pontapé no traseiro dele, vai embora, você jovem, bonita, está apenas com um filho e outro na barriga, você tem futuro pela frente. Volte para a casa dos seus pais, seus irmãos vão lhe guardar, vão lhe proteger, vão te ajudar, você não estará só. Ela disse para mim certa vez: sabe, eu dou graças a Deus eu ter sido casada legalmente com você, porque se eu fosse apenas sua noiva ou sua namorada, vivesse com você, meu pai teria me arrancado de dentro daquela casa quando você me confessou sua traição, porque meu pai seria autoridade sobre mim. Mas na minha casa, no meu casamento, a autoridade sou eu. Se você é infiel nessa parte, mas a minha parte é fiel, Deus responde. Vim dizer para você hoje à noite aqui, marido ou mulher, se você está vivendo uma situação como essa, ou parecido com essa, fique firme no seu contrato, fique firme no seu juramento. Não se desespere. Ouça o que essa mulher começou dizendo aqui. Tem uma palavra de Deus para começarmos a meditar nesse lugar. Nada está perdido, sua família não vai se perder. Tudo depende de mim, de você. Para o mundo, para os meus vizinhos, eu era um traste, um monstro. Larga esse homem. Para ela já me via diferente. Ela já me via diferente. Vou dizer de novo: fé vê antes que aconteça. Fé fala aquilo que você quer ver, não que não quer ver. Mas às vezes, meu filho, a boca parece que vai falar somente o que a gente não queria que acontecesse. Mas morda a sua língua. Quando o apóstolo Pedro fala para nós, perguntando: quem quer ter dias felizes? A resposta ele mesmo dá, ele diz: refreie a sua língua de falar com dano. A imagem que me vem é da gente dirigindo aquelas caminhonetes Toyota Bandeirante, toda de ferro. Falando agora só para os velhinhos aqui. Caminhonete Toyota Bandeirante, toda de ferro. Que você, para dar para você parar ela daqui a 30 metros, você tem que vir freando, enchendo o balão dela. Se não você for tentar parar perto, pau! O desastre no carro do outro é terrível, porque ela não se quebrava. Então a imagem que eu tenho é Pedro dizendo para nós: você quer ter dias felizes? Quem quer ter dias felizes? A resposta de Pedro: refreie sua língua. Refrear significa freia de novo. Estão coçando doido para falar: freia de novo, pisa nela. O que não sair da tua boca, meu filho, não vai causar dano. Evite que a sua boca, a sua língua fale o que traga danos ou dolosamente, trazendo má fama para as pessoas. Amém? Então há um segredo, um mistério em Deus, e Ele quer, meu irmão, revelar isso para nós. Isso é chamado de aliança. E aliança, repito, é um princípio. Já que você está no Salmo 25, vai para o Salmo 15 aí, por favor. Salmo 15. A minha Bíblia chama o Salmo 15 de Davi de o cidadão dos céus. Cidadão dos céus? É. Meu Deus, o cara já tem cidadania celestial? É. Quem é esse felizardo? Quem é esse sortudo que já tem garantia de morar no céu? É quem, Senhor, é quem habita, desculpa, a pergunta é essa: quem, Senhor, habitará o teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A resposta é aquele que vive com integridade e que pratica a justiça e de coração
fala a verdade. É aquele também que não difama com língua, não faz mal a seu próximo. E isso aqui você coloca o cônjuge. Não lança injúria contra o seu vizinho. Também bota o cônjuge aí como vizinho. 4. É o que também a seus olhos tem por desprezível o que é reprovado ou réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. E também aquele que jura com dano próprio e nunca vai se retratar. Eu vou parar aqui. A Bíblia está dizendo que Deus espera que a nossa aliança seja assim, como esse princípio. Já existe um princípio, já está determinado quem serão os cidadãos dos céus, mas eles têm que ter essas qualificações. Diga comigo, qualificações. Amém? E essas qualificações dizem quem é aqueles que agrada a Deus. Quem consegue entrar no seu tabernáculo, quem pode ir no seu templo. Não está falando de só ir para o céu, irmão. É de hoje ter acesso ao trono da graça. Amém, amado? De ter acesso ao trono da graça constantemente. Diz que aquele que faz um juramento, mesmo com dano próprio, ele não vai, ele não vai se retratar. Era o que acontecia com ela. Mesmo havendo dano próprio, nós perdemos os bens, fui demitido por justa causa no banco onde eu trabalhava. Houve um desajuste total na nossa vida, desestruturou a nossa vida. Nós vivíamos em um certo status, perdi tudo, os bens, a moral, a vergonha, tudo. Mas mesmo trazendo esse dano, o que ela jurou está comigo, e graças a Deus está até hoje. E eu louvo a Deus, meu irmão, por essa mulher, graças a Deus. Não pensei só em trazer hoje, jogar confete para ela, mas dormindo com ela todos esses anos, ela nunca acordou sonâmbula, Tita, e dizendo assim: eu te pego, cabra sem vergonha. Nunca, graças a Deus, né? Sonâmbula, já pensou? Eu te pego, cabra safado. Vou descontar o que você fez comigo, o pá de chifre que você me botou. Nada disso, graças a Deus. Deus deu um apagão nela e deu um chupa-cabra, tirou da mente dela todas as coisas erradas que eu fiz. Não lembra, ela vive assim toda hora. Eu amo ele pregar, eu amo ele falar, eu amo isso, aquilo, outro. Eu cheio de pena. Tem hora que eu me sinto um pombo, mas enfim. Vamos andar aqui rapidinho. Eu quero nessa noite, irmão, mostrar para vocês que casamento existe princípios e existem razões, segundo a palavra de Deus. E há apenas 3 razões eu quero falar aqui sobre o casamento. Primeira delas, irmão, primeira razão para se entrar em uma aliança é proteção. Você que gosta de anotar, você está anotando em casa. Então, primeira base para um casamento, se busca proteção. A segunda é igualdade. E a terceira é amor e devoção. É isso que se busca no casamento, são esses os princípios que Deus estabeleceu para nós. Então, no Antigo Testamento nós conhecemos as histórias das alianças, onde as tribos menores buscavam proteção na tribo maior. E aí eles faziam uma aliança. Amém? Cristo sendo o maior, irmão, Ele vem até nós e nós nos abrigamos debaixo dEle. Ele sendo o maior, nós somos o menor. E a primeira coisa que Cristo faz conosco é nos dar proteção. Amém? Proteção. Quando Ele nos salva, a palavra sozo significa proteger, preservar. É isso que se busca em uma aliança. Jesus Cristo disse, Ele disse aos seus discípulos na hora da ceia, Ele disse: façam isso em minha memória, porque este é o cálice do meu sangue, que é dado em favor. Essa expressão favor é proteção, aquela cerca de proteção que Satanás via na vida de Jó. Lembra da cerca de proteção que Satanás via? Diz para Deus: também o Senhor coloca ao redor dele uma cerca de proteção. Satanás, ele é invejoso, porque ele vê essas coisas que Deus faz conosco e ele é invejoso. Pois aquela mesma cerca de proteção Cristo nos traz quando fazemos uma aliança com Ele. Amém? Quando entramos em aliança com o nosso cônjuge, irmão, a primeira coisa que nós temos que entender: nós somos os que protegemos uns aos outros. Estamos em um relacionamento, irmão, é para praticamente estar assim, ó, um de costa para o outro, ó. O que dá para você, dá para mim.
Ninguém vai nos pegar de surpresa. Eu guardo sua vida, protejo sua vida. Se alguém tiver que tocar em você, vai ter que passar por mim. Então, estando de costas um para o outro, nessa proteção, nunca vamos ser pegos de surpresa. Amém, irmão? Somos chamados por Deus para estar em um relacionamento de matrimônio, e a Bíblia diz que quando o homem sai da sua casa, da sua família, ele deixa pai e mãe, escuta, é deixar para se unir. É como uma célula. Aqui, enquanto nós estamos solteiros, nós estamos dentro da mesma célula, uma família. Pai, mãe e filhos, irmãos, estamos uma célula, mas aí a gente se engraça por uma parte daquela outra célula lá, daquela família. Então a gente larga essa célula e abraça-se agora nessa outra célula pequena, por isso se transforma em uma só carne. Aquela célula se mantém lá como família, agora a gente se junta para ser uma nova célula, uma nova família. E ao se juntar, repito, é juntar para proteger um ao outro. Amém, queridos? Não é juntar para atacar. Não é juntar agora, irmão, para mostrar defeito. Não é se juntar, irmão, agora para querer crescer em cima do outro, de jeito, maneira. Isso não é o modelo de Deus. Quando eu leio a história de Jonatas, por exemplo, mais uma vez, e a de Davi, eu vejo Jonatas, o papel dele na aliança era sempre assim. Ele estava sempre diante do seu pai, o rei Saul, e ele só falava das qualidades e das virtudes que Davi tinha. Esse era o papel de Saul naquela aliança. Era interceder junto a seu pai, para que o pai pudesse enxergar, ver as virtudes, as qualidades, a capacidade que tinha Davi, a integridade do coração de Davi, a forma como Davi era honesto, sincero. Mas não, o pai só via os defeitos, as falhas. Então, em um relacionamento, irmão, em uma aliança, o nosso papel é esse, é falar com o pai, nosso rei, e mostrar para ele, olha, Senhor, as virtudes da tua filha, olha as virtudes do teu filho, exalta as virtudes dele. Se eu e você, irmão, num casamento passamos a fazer assim, certamente, meu irmão, certamente Deus vai intervir nas situações. Deus vai intervir, repito, quando as pessoas diziam para a Vani que eu não valia nada, ela via algo em mim. E ela fazia esse papel de intercessão, fazia esse papel de estar louvando, esse papel de estar mostrando sempre as virtudes. Nem eu mesmo conseguia ver o que ela via, mas olha eu aqui. Funciona, amém, queridos? Quando nós vemos, por exemplo, irmão, Deus falando com Noé sobre aliança, disse, vou fazer uma aliança com você. Foi só com Noé. Sabia que a sua Bíblia não diz que Deus fez aliança com a mulher de Noé, nem com os filhos? Mas porque fez com Noé, e Noé foi obediente, ele disse, bom, então nesse caso, entra todo mundo agora, amém, irmão? Mas começou com um. Então, a você que está nessa noite ouvindo, você que está aqui presente, se você acha que só você é a pessoa da aliança com Deus, o seu cônjuge não é, não perca as esperanças, não perca, continue na sua fidelidade, continue construindo a sua arca para salvar todos eles. Deus nunca se esquecerá da aliança que Ele fez com você. Pode estar a sua vida como estavam os judeus lá no Egito, eles sofrendo amargamente, opressão, perseguição, injúria, calúnia, difamação. Mas a Bíblia diz que Deus se lembrou da sua aliança e Ele desceu para libertar seu povo do Egito. Amém? Deus não vai se esquecer da aliança que você tem, marido. E você, mulher, Deus nunca vai esquecer da aliança que você tem com Ele. Ele vai agir de alguma forma, vai libertar você dessa situação. Aleluia! E eu vou lá já te dar um segredo, não faça como Miriam, não vá só tocar pandeiro e cantar o hino da vitória só depois que atravessar o mar. Porque isso não é fé. Fé é você tocar pandeiro agora, enquanto o mar está fechado. Fé é agora você se animar e dizer, vou passar, minha família toda vai junto, meu marido ou minha esposa vai também, mas o mar está fechado, não tem ainda nenhuma aparência de que as coisas vão abrir, mas você toca pandeiro aqui, você canta aqui, celebra aqui, de repente, abriu. Isso é fé do Novo Testamento, amém? Proteção, diga proteção. A minha Bíblia fala também, irmão, que a segunda razão para se entrar em uma aliança, Deus quer que nós tenhamos igualdade. Diz comigo, igualdade.
Quando Deus traz a sua filha, já falei aqui, já mostrei para vocês como mais ou menos seria. Quando Deus traz a sua filha até Adão, depois da celebração daquele casamento, daquela jura que Adão faz para Eva, a Bíblia diz que Deus os abençoa. O que Deus faz é dar a eles igualdade, é a mesma bênção, é a mesma autoridade, é a mesma glória, é a mesma honra, a mesma capacidade. Deus no princípio já mostra para eles, nesse relacionamento vocês são iguais, não há um maior que o outro, aqui nenhum poderá dizer eu sou superior, não existe isso, é igualdade no casamento. Por isso, queridos, a gente tem que entender que igualdade significa assim, não tenho nada encoberto para minha esposa, porque tudo está revelado. A minha pelo menos sabe quanto eu ganho, a minha sabe as senhas de todos os meus cartões, não são muitos cartões de crédito. Ela sabe tudo até que eu faço. Ultimamente não, desde bastante tempo, eu tenho dito para ela assim, minha filha, posso comprar essas coisas? Dá para fazer? Porque se eu estivesse sozinho no controle do dinheiro, meu filho, isso eu já tinha gastado tudo. Mas como ela está como ajudadora, ela é auxiliadora, ela foi dada como minha companheira, como minha confidente, minha melhor amiga. Então, irmão, a gente tem na igualdade, tem desfrutado do que é ser igualdade. O que dá para mim, dá para ela, o que dá para ela, dá para mim. Amém, meu irmão? E aí essa vontade de Deus no princípio foi assim. Nós vemos uma aliança de igualdade em Gênesis 31, você não precisa abrir a Bíblia, porque vou já começando a encerrar. Em Gênesis 31, versículos 44 ao 55, você deve lembrar da história, Jacó trabalhou para Labão 20 anos, e aí ele já está voltando, está trazendo suas esposas, seus filhos, seu gado, ele é um homem próspero, mas a Bíblia diz que Labão, seu sogro, persegue ele no caminho, e vem atrás dele para matá-lo. E chegando num acampamento aonde Jacó estava, há uma certa discussão, o sogro o acusa, dizendo essas coisas são minhas, as filhas são minhas, esse neto também é tudo meu. E Jacó diz, não é não. Trabalhei para você 20 anos, você mudou meu salário 10 vezes, foi Deus que me deu essas coisas aqui. Aqui é tudo meu porque Deus me deu. E aqui eu abro um parênteses, irmão. Quantos de nós tem dito que Jacó sempre foi enrolão, sempre foi trapaceiro? Porque o nome dele era assim. Mas a minha Bíblia não diz, irmão, que ele fez essas coisas. Segundo a Bíblia mostra claramente que Deus não abençoaria um trapaceiro, um enrolão, um mentiroso, um caluniador, ou alguém que andasse defraudando. Amém? Tudo quanto Jacó fez, ele pedia orientação a Deus, até no pecado lá em ter se coberto com pele para passar pelo seu irmão e receber a bênção da primogenitura, não foi ideia dele. Se você ler bem em sua Bíblia, você vai descobrir que a mãe dele disse para ele assim, vai lá e vista-se como se fosse seu irmão que é peludo, porque o nome Esaú significa isso, peludo. Vai lá e se veste dessa forma. Ele disse, mãe, eu não posso fazer isso não. Sua Bíblia diz claramente, não vou fazer porque atrairei para mim essa maldição. E a Bíblia diz que a mãe disse para ele, desde que essa maldição caia sobre mim, mas vai lá e faz. Então ele foi praticamente obrigado, foi um homem obediente, foi pelo que a mãe disse. Se você também ler sua Bíblia direito, você verá que essa maldição veio sobre a mãe dele e ela morreu. Porque puxou a maldição para si, dizendo, vai lá e faça, estou lhe mandando, você faz. Ele fez, então ele não era um enrolão. O nome que botaram nele, irmãos, não era exatamente o que ele era em sua natureza, porque a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e ele recusou Esaú, mas Esaú não era o primogênito. Deus vê coração, diga comigo, Deus vê coração. Jacó vai trabalhar para o seu sogro, trabalha 20 anos, tudo quanto ele conquistou, Deus orientava, faz assim, leva o rebanho para lá, bota aqueles outros para cruzar, bota aqui umas varazinhas, corta na hora de beber, deixa o bicho ver que eles vão reproduzir só malhado, listrado e assim mesmo. Era Deus dando instrução, ele não roubou nada. Então ele tinha provas para dizer para o seu sogro, olha, não te roubei nada, tudo aqui foi Deus que me deu. É justo, mas como havia uma contenda, aí, o que vai acontecer, a sua Bíblia diz é que eles fazem uma aliança de paz. É isso que Deus chama casamento, uma aliança de paz. Amém? Pode ser que vocês brigaram muito no namoro,
Não se entendia muito no namoro, mas entrou no casamento, é chamado de aliança de paz. Vamos deixar as desavenças para trás, as discussões para trás. O que foi dito fica para trás, meu filho. Entrou no casamento, era aliança de paz. E a Bíblia diz que Jacó pega umas pedras e traz umas pedras, todas ele diz, essas pedras são as testemunhas da aliança, do acordo que nós estamos fazendo. E aí você deve estudar lá depois o capítulo, diz que eles fazem uma refeição, eles comem, como se faz numa cerimônia de um casamento hoje, na nossa tradição. Tem que ter um jantar de casamento, tem que ter as testemunhas, não é? Para oficializar, as pessoas precisam ver. Tudo isso é copiando o que a Bíblia já nos ensinava. Amém, queridos? E aí, Jacó faz uma aliança com Labão, chamada de aliança de paz. E a aliança era essa: de hoje por diante, o que você tem, o que você recebeu, eu respeito o que você tem e você respeita o que eu tenho. Era uma aliança de igualdade. Está comigo, irmãos? Igualdade. Não, agora não é um cobiçando dos outros, nem um passando na cara do outro. Não. Tudo que a gente tem é dividido igualmente. Está comigo? Aleluia. E por fim, cadê meu irmão aqui no violão para a gente encerrar, meu filho? Vamos trabalhar. Por fim, nós vemos essa aliança de Jonatas e Davi, lá em 1 Samuel capítulo 18 até o capítulo 23, que eu já falei como Jonatas se posicionava diante do rei, seu pai, para interceder por Davi, mostrando as virtudes de Davi, nunca as suas falhas, nunca seus erros. É assim que a gente deve observar um para o outro num casamento. Amém? Vamos viver muito bem, irmãos, se nós olharmos as virtudes que o outro tem. Eu tinha um pensamento, uma mentalidade, que essa mentalidade é comum, que se diz assim, que os opostos se atraem. Então, que eu havia encontrado a Vani porque algo nela me atraiu. Os opostos se atraem. Mas depois eu ficava olhando, rapaz, o que ela tem... desculpa, os opostos, como é? Me ajuda aí. Os opostos é que se atraem, né? Então, positivo com positivo, ele não dá, né? Repele, essa é a palavra, obrigado, Tadeu. Repelem, né? Então eu observava e dizia, rapaz, o que eu vejo nela que tem em mim, realmente, isso aqui não me faz falta. Mas o que ela tem que eu não tenho, é exatamente isso que me prende a ela. Amém, queridos? São estas coisas opostas, que às vezes eu escuto as pessoas dizendo assim, mas é muito diferente de mim, irmão, muito diferente, irmão. Mas quando eu conheci, ela amava Roberto Carlos. Eu era mais ligado a João Mineiro e Marciano. Vala-me Cristo Jesus. Olha o tempo onde eu fui, bolão, olha. Né? Mas aí, agora, aí assim, é diferente. Não, os opostos são que se atraem. Olha esse oposto, que isso é uma virtude que a pessoa tem, porque aquilo que você já tem não lhe faz falta. Amém, querido? Observa essas coisas, valoriza essas coisas, porque isso aqui é o que vai te ajudar, é o que vai capacitar. E por último, irmãos, eu quero falar para vocês sobre um relato na Bíblia, não vou precisar ler, mas contar a história para vocês. A Bíblia fala sobre Josué vencendo as guerras que Deus disse que ele venceria. Deus disse assim, como eu fui com Moisés, serei contigo. Todo lugar onde a planta do teu pé pisar, eu vou te dando, eu vou te dando. E Josué vinha vencendo, ele venceu Jericó, venceu a cidade de Ai. E a Bíblia vai dizer que os gibeonitas, um povo de Gibeão, eles ouvem falar da fama do povo de Deus, principalmente de Josué como um guerreiro estrategista, e diz que essas pessoas, morando fronteiro com eles se vestem com roupa estragada, comida estragada, e aí eles vêm e fazem, e eles pedem a Josué para fazer uma aliança com eles, uma aliança de proteção, uma aliança de paz, fazer uma aliança de proteção, uma aliança de paz. E aí a Bíblia diz que eles dizem assim, olha, vocês devem morar aqui nessa região, rapaz, vocês devem estar aqui perto de nós. Ele disse, não, nós, teus servos, viemos de longe. Mas a Bíblia diz algo bem interessante, diz assim, aí nem Josué nem seu povo foram consultar o Senhor, e por causa da aparência que eles viam, as pessoas com as vestes rasgadas, a comida já bolorenta, o pão já cheio de mofo, diz que por causa da aparência, agora eles fazem uma aliança, e a aliança, existem muitos detalhes na aliança, não posso relatar tudo aqui,
mas eles faziam também uma refeição, trocavam presentes. E hoje, na nossa cultura, o presente que a gente troca um com o outro é uma aliança mesmo. Por isso que chama-se matrimônio, é uma aliança. Aliança normalmente tem que ser de ouro, porque ouro fala de eternidade, fala de valor, de consideração. Amém, irmão? Então, por isso que a aliança é assim. É isso que nós chamamos de matrimônio, desse compromisso, desse juramento. E a Bíblia diz que agora esses homens fizeram essa aliança, mas 3 dias depois, eles descobrem que aqueles camaradas tinham mentido, e eles moravam fronteiro. E aí, o povo de Israel se revolta, vai contra os seus líderes e diz: mata esse povo mentiroso, acaba com eles, que eles são mentirosos. Mas Josué diz: não podemos fazer isso, porque nós fizemos um juramento diante de Deus, que nós os guardaríamos, nós somos os maiores, nós somos os mais fortes, então temos que protegê-lo. Mas os outros diziam: mas eles não mentiram, mas Josué insistia, dizia: não importa, nós empenhamos nossa palavra, nós não seremos infiel nessa aliança. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Josué, ele viveu, e o povo de Israel experimentou milagres como jamais se experimentou. Sua Bíblia diz que certa vez vieram os inimigos contra os gibeonitas, e eles pediram ajuda a Josué e o povo de Israel, e eles foram atender, mesmo aquele povo tendo sido infiel, mentirosos, mas eles foram atender, e a guerra foi tão tremenda, que Deus mesmo veio no socorro de Josué, e houve uma chuva de pedra, diz que matou mais gente, a chuva de pedra de Deus, do que Josué e toda a multidão dos soldados de Israel mataram naquela guerra. E a outra coisa impressionante que mostra, é que diz a Bíblia, que nessa luta também, a favor dos gibeonitas, Josué pede para Deus parar o sol, e o sol para, até que ele vença aquela guerra. Quero dizer para você, irmão, que mesmo que você hoje diga assim: mas eu estou numa aliança infiel, a pessoa com quem eu estou não é crente, ela não aceitou Jesus e não quer, tem mentido para mim, tem vivido uma vida dupla, seja fiel na sua parte da aliança. Os maiores milagres na sua vida você vai experimentar por causa da sua fidelidade, por causa do seu respeito para com essa aliança. Está comigo, irmão? Esse respeito que você tem como Josué, mesmo sofrendo um dano, mesmo dizendo: fui enganado, fui iludido, mas Josué e seu povo experimentou os maiores milagres na Bíblia, porque ele foi fiel à parte dele na aliança. Deus quer se mostrar poderoso na sua casa, Deus quer se mostrar poderoso na sua família, Deus quer se mostrar poderoso no seu relacionamento, irmão. Basta que você faça a sua parte na aliança, manter-se firme, honrando ao Senhor. A sua Bíblia acabou de dizer para você no Salmo 15, sabe, o mistério que Deus tem escondido, as coisas que Deus tem para revelar, sabe para quem é? É primeiramente para aqueles que temem a Deus e que honram a aliança dele. Amém, queridos? Que nessa noite você mesmo aplique isso ao seu coração. Fique firme com o que você tem aprendido nessa igreja, tem aprendido nesses cultos. Bota em prática, como já foi avisado no começo do culto, bota em prática tudo que você tem ouvido. Não vamos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Quando a gente faz isso, irmão, nós vemos a mão de Deus sobre nós. Nós vemos o agir de Deus na nossa casa. Poderíamos ficar aqui falando sobre os milagres, sobre a intervenção, livramentos que Deus já deu para nós, experimentando isso, porque agora, a partir de agora, a gente tem honrado ao Senhor, tem ficado firme com a sua palavra, considerado os seus mandamentos, principalmente a sua aliança. Amém? E Deus tem feito coisas tremendas. E nessa noite eu quero dizer para você: Deus vai fazer um milagre extraordinário. Posso dizer mais um último versículo para você e vou lhe provar que Deus vai fazer? Quer ouvir não, né? Jó, capítulo 22, eu vou encerrar com esse mesmo. Jó, capítulo 22. Aleluia.
desse relacionamento extraconjugal, na minha vida, nasceu uma filha. Eu fui encontrá-la quando ela tinha 20 anos de idade. A Vania amou de todo o coração, recebeu como filha na nossa casa, nossos filhos também receberam. Nós cuidamos dessa moça por um tempo, foi salva, ouviu o Gilson pregar um acampamento em Arco Verde, e ela foi salva. Eu a batizei no Rio São Francisco, juntamente com meu irmão pastor Serginho Brito, mas ela não aguentou viver conosco, ela não aguentou. Tinha vida própria, não nos conhecia, não tinha intimidade, e achava que era muito difícil conviver conosco, dizer: pai, minhas irmãs são muito santas, não dá para ficar não. Havia algo que puxava ela para o mundo, terminou indo embora. Depois comunicou para mim que tinha reencontrado um amigo de infância, apaixonou-se por ele e que ia embora com ele. Eu fui atrás, falei: se vocês quiserem casar, eu faço o casamento. Não, a gente está pensando em casar agora não. Falei: olha, não existe esse negócio de test drive. Fui explicar, nada, mas parece que não entrava mais. Olha, por mais que eu mostrasse em Bíblia, falasse, só não vá por esse caminho. Deus não pode abençoar princípio quebrado. Ajuntamento, irmão, não quer dizer que você vai desfrutar daquilo que Deus diz para nós, que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto. Mas não foi possível. Enfim, eu falei para ela uma coisa e se cumpriu. Eu disse: olha, se você não quer dar, dizendo para o marido dela, se você não quer dar para essa moça a honra, a dignidade que ela merece. E eu olhei para ela e disse: você é como uma propriedade desprotegida, sem cerca. O diabo, o inimigo pode entrar a qualquer hora no relacionamento de vocês, porque você não tem uma proteção. Vocês só estão vivendo junto achando que isso é ser marido e mulher, e não é. Ninguém pode dizer que é marido enquanto não estiver no relacionamento de matrimônio. Entrar no matrimônio não pode ser marido. Segundo a minha Bíblia é assim. Amém, queridos? Pode viver junto, pode chamar de namorido, qualquer coisa, mas marido sem casar não é não. A minha Bíblia não diz que é. Amém? Foram viver junto. Mas enfim, eu falei: olha, se você não aceita, não insistir com ele de te dar essa dignidade, um dia ele te dá um pontapé no traseiro, ele encontrando o outro, ele vai te abandonar. Não passou 4 meses, ele fez isso. Largou ela lá em Natal. A vergonha, a humilhação, o horror tomou conta dela, e ela também tomou 2 copos de veneno de rato. Depois, conversando com ela, agora recente, ela disse, contou para nós em detalhes, disse: pai, eu morri por 17 minutos. 17 minutos. Deu tempo do hospital em Natal ligar para nós em Pernambuco, dizendo: o senhor tem que vir para cá porque precisa assinar os documentos aqui, porque não tem mal o que fazer. Já há muito tempo que ela entrou em coma, parada cardíaca, e não voltou mais. E o que fazer numa hora dessa? Mas nós conhecemos o Deus da aliança, irmão. Nós conhecemos o Deus da aliança, irmão. Vou dizer de novo. E o poder dessa aliança você pode invocar qualquer hora e qualquer dia na sua vida. Amém? Você terá agora um testemunho de que Deus pode intervir na sua vida, mesmo que aquilo que você acha que não tem mais jeito esteja morto. Deus vai reviver na sua vida. Então, quando ligaram dizendo que ela estava morta, não tinha mais jeito, tinha que assinar a documentação, chamei a Vani, minhas filhas, entramos no gabinete na igreja e disse: vamos orar, porque a notícia que chegou agora não é boa. Fulana tomou veneno, os médicos disseram que ela está como morta. E eu peguei Jó 22, irmão, versículo 21 em diante, que diz: reconcilia-te com Deus, e tu terás paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Depois disse: aceita, peço-te a instrução que Deus profere, e põe as palavras dele no teu coração. Porque se tu te converter ao Todo-Poderoso, tu serás restabelecido. Se tu afastar a injustiça da tua tenda, ou da tua casa, da tua família, e se tu deitares ao pó o teu ouro, o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, o Todo-Poderoso será o teu ouro, e a tua prata escolhida. Você vai se deleitar, pois, no Todo-Poderoso, vai levantar o rosto para Deus. Tu vai orar para Ele, Ele vai te ouvir. Tu vai pagar teus votos. E se você determinar, se você projetar, se você disser com fé, crendo,
qualquer coisa, ela sairá bem, e a luz vai brilhar em teus caminhos. Aleluia. Eu peguei essa passagem, eu levantei para Deus dentro do gabinete e disse: Senhor, eu já me reconciliei contigo. E a tua palavra me garante que se houver uma reconciliação, andei prostituto, andei depravado, andei não considerando a tua aliança, pequei contra os céus primeiramente e pequei contra a minha esposa. Mas eu me reconciliei contigo, Senhor. E a tua palavra diz que se eu me reconciliar, não serei mais teu inimigo, eu serei alguém que terei paz contigo, e o que virá sobre mim será o bem. Mas estão dizendo, Pai, que o mal acabou de chegar na minha vida, através da investida do inferno na minha filha. E Pai, a sua palavra diz: peço se eu aceitar tuas instruções, as que o Senhor proferiu para mim, colocando suas palavras no meu coração e me convertendo ao Todo-Poderoso, eu serei restabelecido. E eu disse para Deus: não estou estabelecido nessa hora, Senhor, estou abalado, meu coração acelera dentro de mim, o medo e o pavor tomam conta da minha alma. Eu não criei, não gerei filhos para destruição nem para perdição. E por que essa notícia? Mas a sua palavra me garante, Senhor, tu diz que eu serei restabelecido, e é isso que eu me apoio. Se sua palavra diz que é assim, eu serei restabelecido. E a Bíblia diz assim: se você afastar da sua tenda a injustiça, você deitar o pó, o ouro de Ofir, nas pedras do ribeiro. Eu disse: eu entendo sua palavra, Senhor. Fui orgulhoso, fui vaidoso, soberbo, não quis aceitar teus conselhos, não ia de bom grado com minha esposa para as igrejas, para a missa até que ela me arrastava antes de ser crente. Era orgulhoso, soberbo, vaidoso. Mas hoje tudo quanto eu considerei valioso, jogo nas pedras do ribeiro, onde é um lugar difícil para achar de novo. Mesmo se foi como ouro de Ofir, tudo que era precioso para mim, eu abandonei tudo, Senhor, para ganhar a Ti, porque Tu és de hoje por diante o meu ouro e a minha prata escolhida. É assim que você ora a palavra, irmão. É assim que você faz Deus se levantar do trono, meu irmão. Deus não se levanta por choro, Deus não se levanta por lamento, Deus não se levanta por causa de murmuração. Deus se levanta por fé e ousadia e intrepidez. A palavra diz: tu vais te deleitar no Todo-Poderoso, verso 26. Vai levantar o rosto para Deus, porque o pecador não tem coragem de levantar o rosto para Deus. A pessoa que não tem aliança com Deus não tem autoridade para olhar nos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz: se eu for restabelecido, se eu fizer aliança com Ele, eu posso levantar meu rosto para Deus e olhar para Ele na face dele. Aleluia. A Bíblia diz assim: tu pagarás teus votos, porque Deus ouvirá a tua oração. Verso 20 diz: se tu determinar qualquer coisa, ela vai sair bem, a luz vai brilhar nos teus caminhos. Agora eu quero muito que você olhe para o verso 26 e o 30. Verso 29 e 30. Diz assim: se alguns dos teus estiverem descendo, se alguns dos seus estiverem descendo, você vai dizer: para cima, haja exaltação, venha para cima. E a Bíblia diz assim: Deus vai salvar o humilde. Deus vai salvar o humilde. E Ele vai livrar até quem não é inocente. Sim, Ele vai libertar, graças à pureza das suas mãos. Sabe quem são os humildes da palavra, que a palavra diz? Humilde é quem aceita a palavra de Deus como a verdade. Humilde, irmão, não é a pessoa pobre, maltrapilho, andrajoso. Isso é pobreza. Humildade é a gente reconhecer: sim, Senhor, tua palavra é a verdade. Ela funciona, ela é real, eu me submeto a ela, Pai, mesmo que para os olhos do mundo isso seja vergonha, isso seja humilhante, não importa. A Bíblia diz: se eu me humilhar, se eu reconhecer isso, Ele disse: eu vou salvar o que é humilde. E a salvação que Ele prometeu é: eu salvarei e livrarei até quem não é inocente. Minha filha não era inocente, ela sabia, ela conhecia, tinha sido salva, batizada,
Não era, mas a sua Bíblia está garantindo, por causa da pureza das suas mãos, por causa da aliança que você fez, porque você anda nessa aliança, eu vou salvar até quem não é inocente. Oh, aleluia. Pegando isso aqui que não fui eu que escrevi, não foi nenhum homem, foi o próprio Deus. Eu disse: obrigado, Senhor. Minha filha se levanta hoje daquele lugar. Não importa onde ela tenha entrado, mas ela vai sair de lá. E comecei a dizer: em nome de Jesus, Satanás, solta a vida dela agora. No mundo espiritual não há distância. Jesus uma vez enviou uma palavra e sarou, salvou alguém. Pois agora, onde quer que ela esteja, no hospital que esteja, lá em Natal, teu Espírito entra agora na vida dela. Pai, a sua Bíblia diz que no começo o ser humano era apenas um boneco de barro, e teu Espírito foi soprado nas narinas do boneco de barro, e alma vivente se fez. Minha filha é material para milagre. Estão dizendo que o Espírito já saiu. Pois se na sua casa, irmão, você tem alguém que está nessa situação, está como morto para você, diga para Deus: Pai, eu tenho material para milagre para o Senhor. Porque milagre, meu filho, é coisa impossível. Se tem alguma coisa que a medicina pode fazer, os conselheiros podem fazer, se tem alguma coisa que a ciência ainda pode fazer por essa pessoa, ou essa situação na sua vida, Deus não vai interferir, porque se o homem pode fazer, faz. Agora, se não há como fazer, Deus é especialista, irmão, em milagres. Milagre não se explica, milagre se experimenta. E milagre, irmão, é exatamente quando se diz assim: não tem mais jeito, está podre, 4 dias enterrado. Te dou graças, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. E enchemos os céus. Rita, enchemos os céus, gritando: digno és de glória, de honra. Eu levanto minhas mãos, te adoro, ó Senhor. Digno és de glória, de louvores. Levanto minhas mãos, te adoro, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti. Não há outro igual a ti, Senhor. Sabe o que aconteceu? Nada. Orei, mostrei a palavra para o Senhor, não aconteceu nada. No momento não aconteceu nada, mas me deu um sono, e eu falei: vamos para casa, vamos dormir. Se você estivesse lá naquela hora, você ia dizer: esse pastorzinho aí não tem coração não, ele deve ter moela, feito galinha, porque ele não tem sentimento. A filha está na pedra do necrotério, como é que vai para casa dormir? Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que depois que eu oro ao Senhor, que eu entrego para Ele todas as minhas dificuldades, meus problemas, diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a minha mente e meu coração em Cristo Jesus. Fui dormir, meu irmão. Minha preocupação não traria minha filha dos mortos. Minha ansiedade não traria minha filha dos mortos. Meu lamento, meu choro não traria minha filha dos mortos. Mas o meu descansar em Deus, a minha confiança, trouxe ela no dia seguinte, às 8 da manhã. Eu vou dizer de novo. Trouxe ela no dia seguinte, às 8 da manhã. Está viva. Contando a história, os médicos começaram a dizer: ela vai vegetar, está andando, vive bem. Depois disseram: deu problema todo, aquela tem problemas, né, nas trompas, os ovários, tudo. Bobagem, mesmo sem trompa, sem ovário, Deus já deu filho a ela.
não há impossível para esse Deus, meu filho. Se nós andarmos nos princípios dele, nós andarmos pela palavra que ele diz para nós andarmos, nós vamos experimentar. Eu vou dizer de novo, você quer experimentar o poder de Deus? Então seja sério com Deus, com a sua palavra, como ele é sério com ela. Aceita a palavra de Deus, acredita nessa palavra. Bota toda a tua confiança, tua fé nessa palavra. Deixa o povo te chamar de ridículo, deixa o povo te chamar até de extremista. Deixa eles achar que você é doido, é loucura mesmo. São os loucos que experimentam as coisas de Deus. Termina, minha filha, pelo amor de Deus, porque senão Aleluia. Eu tenho algo no meu coração, eu sei que a hora já está avançada, mas Deus tem me inquietado para falar para você. Que por falta de perdão, você pode estar aprendendo algo. Melhor. E com você perdoando, não precisa ser seu marido, não precisa ser sua esposa, até seu filho mesmo. Aquele que lhe deu trabalho, aquele que lhe dá trabalho. Amado, chama a existência. Fala a palavra, não olha as circunstâncias, não olha o que você está vivendo hoje. Sabe, aquele casamento do seu filho que não deu certo. Não olha para aquilo, ama, simplesmente ama. Para você que recebeu um diagnóstico, sei lá do que, olha para a palavra. Amém. A palavra de Deus tem poder. Amém? Aleluia. Hoje eu pude, algo aconteceu comigo, eu estou com a irmã em casa e ela está debilitada. E eu vi ela com tanta agonia por causa de drogas que ela tem que tomar por causa do fígado dela, que está só 5% funcionando. E tive que dar remédio, esse remédio deixava ela o dia todo em grogue. E eu disse, Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito ver minha irmã desse jeito. Eu ainda disse assim, amor, vou orar por ela. E ele até disse assim para mim, amor, o efeito de droga, a gente não pode nem orar. Eu disse, sabe uma coisa? Olhei para ela assim, eu disse, olhe para você, para dentro de você e comece a dizer, esse remédio vai funcionar onde tem que funcionar, mas na minha mente ele não vai atingir. Levanta em nome de Jesus e anda. Ela ficou perfeita, irmão. Eu fiquei boba com aquilo, tratando a semana todinha sobre perdão. Libera perdão, filha, libera, não sei, tem algo aí, algo oculto, tem que botar para fora. Não brinque com falta de perdão, não brinque com falta de perdão. Eu perdoei meu marido, até minha sogra mesmo, a bichinha sem sabedoria disse, você perdoa porque você é besta, você não sentiu a dor que eu senti. Eu estou aqui para contar, gente. Ela foi antes do tempo, não era para ela ter ido. Se ela tivesse segurado até o fim, sabe? O perdão, ele tem poder. Aleluia. Deus está construindo algo nas famílias. Deus está construindo algo na sua família, nos seus filhos. Você tem hoje o poder para pegar essa palavra e levantar. Amém? Nem todos os nossos filhos estão ainda nessa aliança. Mas eu já vejo. Aleluia. Eu já vejo o grande evangelista que um dia vocês vão conhecer. Ele é lindo, ele tem compaixão pelas almas, ele não é do mundo, ele é de Deus. Eu começo a chamar resistência. Obrigado, Senhor. Eu vejo ele bem casado, eu vejo mais netos lindos chegando. E assim Amém. Deus está fazendo. Constrói o Atos na tua vida. Atos não parou de ser escrito. Escreve o teu Atos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar aqui, rapidão. Pai, queremos te louvar de todo o nosso coração por tua palavra que é fiel e verdadeira. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de testemunhar do teu amor, testemunhar, Senhor, da tua fidelidade, testemunhar, Pai, do poder da sua palavra. Aleluia. Fique de pé, irmão. Deus está fazendo algo aqui hoje à noite. Deus está fazendo algo grande hoje à noite. E Deus começa pelo quebrantamento. Deus começa, irmão, pelo quebrantamento. Ele só precisa disso, irmão.
A Bíblia está dizendo para nós, se nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, Ele vai nos exaltar no seu devido tempo. Então que nessa noite você volte para casa. Você que está na sua casa hoje, não durma sem aplicar essa palavra, tomar esse remédio que você acabou de ler comigo, a bula, interpretar a bula desse remédio. Receba no seu coração, receba a vida de Deus hoje, receba força, receba ânimo, coragem, determinação para você tomar uma posição de fé. Aleluia, abrir sua boca e falar exatamente o que a palavra diz a respeito da sua casa, do seu casamento, como uma aliança. Não é apenas um contrato, há uma força e um poder na aliança. Deus respalda essa aliança e Ele quer se mostrar forte e poderoso na sua vida. Tem alguém nessa noite que vai entregar a sua vida a Jesus? Se você está aqui e nunca entregou a vida a Cristo, por favor, deixa eu ver a sua mão direita levantada como um juramento. Tem alguém, não conheço todos vocês, mas se hoje à noite tiver alguém no nosso meio que nunca aceitou Jesus, seja rápido em levantar a sua mão e vem aqui rapidão. Nós temos um casal de conselheiros que eles querem explicar para você o que significa aceitar Jesus. Eles vão te aconselhar aqui numa sala ao lado, vão explicar melhor para você a decisão que você toma hoje. Tem alguém? Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, já passamos do nosso tempo e nossa hora. Queremos louvar a Deus pela sua vida, agradecer a todos vocês, pastor Tadeu, Rita, obrigado pela consideração, todos os irmãos, a todos da bandinha. Obrigado, meu Senhor, por ter trazido o meu irmão, a saúde dele restaurada, restabelecida na casa, no lar, tudo sobre a ordem de Deus. Amém? Então, queridos, que Deus abençoe rique e poderosamente na prática da palavra. Aleluia.